Olá, senhores, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, dia 8/1, né, vamos no nosso segundo episódio do Mercado Sem Máscaras, né? Hoje nós vamos continuar nossa jornada pelo universo da renda fixa, mas com um investimento que tem um diferencial muito poderoso, que é a isenção do imposto de renda. Hoje a gente vai falar sobre LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e vamos descobrir se ela realmente é melhor para você ou não, né? A gente vai descobrir. O que é uma LCI, né? Uma LCI é um investimento que é utilizado para financiar o setor imobiliário. Ele é emitido por bancos. Essa letra de crédito imobiliário é emitida por bancos. E ela faz uma coisa muito parecida com o CDB que a gente viu no nosso primeiro episódio. Pega o dinheiro do investidor, né, para financiar empréstimos, né, que nós temos no mercado imobiliário através de uma coisa chamada CCI, Cédula de Crédito Imobiliário, tá? Então, de uma contrapartida, a gente tem uma pessoa que investe, no outra contrapartida tem uma pessoa que toma o crédito e o banco faz a intermediação, tá? E aí, qual é o lado mais chamativo da LCI? É a isenção de imposto de renda para pessoa física. Além dela contar com a proteção do FGC até 250 mil, ela tem a isenção de imposto de renda para a pessoa da renda física. Então, você que é investidor não vai pagar imposto de renda. Mas aí fica aquela pergunta: o que é melhor investir? Uma LCI ou um CDB? Gente, se vocês conseguirem investir numa LCI que já paga 85% do CDI, ela já equivale a um CDB de 100%. Mas, Paulo, por que a LCI de 85% ela é mais vantajosa do que esse CDB? Porque esse CDB, se for para um ano e essa LCI para um ano, esse CDB ele vai pagar 20% de imposto e a LCI não. Então, em um ano, ela acaba ganhando do CDB. Então, é só por essa questão que ela se torna mais vantajosa para investimento de um ano. Lógico, se você for investir para 5 anos no CDB, a LCI não vai conseguir te remunerar o que tu vai ganhar a juros compostos em cima do CDB. Nós vamos ter três tipos de rentabilidade nessa LCI. Nós vamos ter uma rentabilidade pré-fixada, pós-fixada e híbrida. A pré-fixada já é uma taxa definida no início da operação, onde o gerente e o assessor já vai ter essa taxa e você não vai conseguir de jeito nenhum fazer a alteração dela. Qual é o lado ruim de ter uma taxa pré-fixada? O lado ruim é que quando o mercado for aumentando a sua taxa de juros, você não vai conseguir acompanhar. Então, exemplo, imagine que hoje, né, você pega uma LCI a 12% pré-fixada, se daqui para dezembro o mercado tiver uma taxa de juros a 15%, você está perdendo, deixando de ganhar mais 3% por causa dessa LCI. Existe a LCI pós-fixada, que ela pode ser atrelada ao CDI. Né? Normalmente, essa LCI atrelada ao CDI é a que é mais comum no mercado. Tá? E existe a LCI híbrida, que combina o IPCA mais uma taxa de juros prefixada. Aqui eu chamo a atenção de vocês. Para qual situação? A LCI híbrida, apesar da LCI ser um investimento para investidores conservadores, quando ela é híbrida, por ter a variação do IPCA, em algumas corretoras ou bancos ela pode vir ser indicada apenas para investidores moderados. Até porque até as instituições que trabalham com essa LCI também tem um rating de crédito um pouco menor, tá? Então tem que tomar um cuidado. Lembrando que na LCI híbrida você não consegue resgatar antes de um ano. Por quê? Todas as LCIs que são remuneradas por IPCA, o mínimo que você tem que ficar é um ano, tá? Antigamente você poderia aplicar em LCI por um período de 90 dias, agora não mais, tá? As que estão atreladas à inflação vão ter que ficar nesse período. E aí a gente chega aos pontos, né? Vantagens, como a gente já falou, isenção de imposto de renda pessoa física, proteção do FGC, você tem uma questão de boa rentabilidade, mas você tem uma desvantagem. A LCI, ela exige prazo de carência. Você não vai conseguir resgatar uma LCI antes do vencimento. Então, fiquem atentos. Se você faz
uma reserva de emergência com LCI, se de repente uma emergência acontecer, você não vai conseguir resgatar nenhum dinheiro antes do período estipulado. Não adianta chorar para o gerente, não adianta chorar para o assessor de investimento, para o consultor, porque você não vai conseguir, porque isso independe dele, isso já é um critério de mercado. Então, muito cuidado. Então, fazendo um parêntese aqui entre CDB e LCI, se você vai constituir uma reserva de emergência para o curto prazo, com uma capacidade de sacar o seu dinheiro a qualquer momento, é interessante que você priorize ou o título público federal, ou o CDB com liquidez diária, ou um fundo DI, tá? É uma ideia que vocês têm que ter, tá? Quando a gente fala de outros investimentos, né, em relação a risco, ela vai ter os três riscos comuns dos investimentos. Ela vai ter o risco de crédito, embora seja protegida ali até por 250 mil, né, pelo FGC. Lembre-se, se você colocar mais do que isso numa LCI e ela for de uma mesma instituição e vir a quebrar, você vai ter problemas com essa LCI, porque ela só vai te pagar 250 mil. Mais do que isso, ela não vai te proteger, né? A outra situação que tu tem de risco seria o risco de taxa, porque normalmente os bancos que são grandes, né, que são AAA, Bradesco, Itaú, Santander, Banco, AA, Caixa Econômica, Banco do Brasil, etc., esses bancos, eles não vão te pagar uma taxa de juros alta. Normalmente, o banco que te paga uma taxa de juros alta, ele está precisando de crédito e tem um risco, né, de inadimplência maior. Então, você tem que ficar atento nisso, que banco com risco de inadimplência maior, você pode sim usar o FGC no futuro. E lembre-se que se você utilizar o FGC, em caso de quebra de uma instituição, esse FGC só pode ser acessado depois que o Banco Central terminar de fazer a sua auditoria para encerramento da instituição, tá? Atenção, né? É um detalhe que poucas pessoas falam, mas é algo que você tem que saber, tá? Outra coisa, verdade que ninguém conta sobre a LCI, nem sempre a LCI vai ser o melhor investimento para você, tá? Nós já falamos alguns pontos. Qual? Liquidez. O fato de você não poder sacar o seu dinheiro a qualquer momento pode ser um ponto muito complicado para você que pode vir a ter uma emergência. A segunda é o mito de ter segurança total. Gente, não existe investimento 100% seguro, não existe. E quanto mais seguro for o investimento, menos ele vai te remunerar, tá? Essa é uma condição, né, do mercado. Quanto mais risco, maior a remuneração. A remuneração ela pode ser negativa e pode ser positiva. Quanto menos risco, menor é a tua remuneração, tá? Então, esse é um mito que você tem que tomar cuidado com a segurança, tá? E quando a gente fala de uma LCI, a gente tem que pensar assim, que a LCI ela vai ser uma excelente opção para quem busca isenção de impostos, tá? Isenção de impostos, mas como qualquer outro investimento, ela tem que estar de acordo com o teu perfil e como qualquer outro investimento, ela vai ter risco, tá? Então, se eu puder ajudar com vocês até aqui, agradeço muito. Se vocês gostarem desse áudio, compartilhe o nosso podcast e muito obrigado a todos.